Olá pessoal, olá alunos do nono ano, um bom dia para vocês. Eu me chamo Anderson Antônio, professor de Geografia, e a nossa aula de hoje é sobre a economia global. A continuação do assunto globalização, que a gente ainda está nesse conteúdo aí, certo, gente? Então vamos entender primeiramente o que são empresas transnacionais ou multinacionais, certo? As empresas multinacionais, eu vou falar mais esse nome que é mais comum no assunto globalização, elas geralmente são empresas, em muitos casos corporações, que possuem filiais em diversos países, ultrapassando os limites físicos das fronteiras de seus territórios de origem, certo? Exemplo, eu vou citar um exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa multinacional, certo? A sua sede geralmente é nos Estados Unidos, certo? Quando eu falo a sede é a empresa principal, né? A sua matriz, ela se encontra nos Estados Unidos e sabemos que a Coca-Cola tem em praticamente todos os países do mundo, certo? E em quase todos os países tem a fábrica da Coca-Cola. No caso aqui no Brasil também tem, certo? Então, empresas transnacionais são isso, onde sua sede geralmente são em países industrializados, ou seja, aqueles países desenvolvidos, e as filiais geralmente em países subdesenvolvidos ou países emergentes, que são aqueles países que estão em crescimento, certo? Por quê? Em países subdesenvolvidos eles utilizam filiais, fábricas filiais, porque lá tem a mão de obra barata, certo? Então, a mão de obra aqui nos países subdesenvolvidos, o custo vai ser mais barato em relação aos países industrializados desenvolvidos, certo? Então, vou citar vários exemplos aqui de empresas multinacionais. Eu falei a Coca-Cola, vamos lá, fábrica de automóveis, no caso a Fiat, né? A Fiat é uma marca italiana, então sua sede é lá na Itália, mas aqui no Brasil tem a fábrica da Fiat aqui em Pernambuco, então é como se fosse uma filial da empresa matriz que está lá na Itália, certo? Existem multinacionais brasileiras? Sim, existem várias multinacionais brasileiras. Exemplo, a Petrobras. A Petrobras, a sua matriz é aqui no Brasil, certo? Mas existem empresas da Petrobras em outros países, como fossem filiais, certo? Outras marcas, vamos lá, de imóveis, né? As Casas Bahias, certo? O Banco do Brasil, o Banco Itaú. Então, as sedes são aqui no Brasil, mas existem filiais em outros países. Aí são exemplos aí de multinacionais brasileiras. Ok, gente? Agora, continuando. A gente vai ver que nessas empresas transnacionais ou multinacionais existem as concorrências e as parcerias. Então, o que as grandes empresas elas fazem para evitar a concorrência? Eu coloquei 3 nomenclaturas aqui. A primeira delas é o cartel. O que é o cartel? Certo, gente? O cartel é uma união secreta de empresas do mesmo ramo de negócio, certo? Que estabelece entre si acordos para fixar o mesmo preço, né, para seus produtos, né, com tabelação. Exemplo, geralmente nas cidades menores do interior, os comércios é a força que gera o município. No caso aqui da minha cidade, a principal força aqui que move o município é o comércio, principalmente de supermercados, certo? De móveis, enfim, material de construção. Eu vou falar de supermercados, né? Exemplo, para se evitar concorrência, o que é que as empresas elas fazem? Elas combinam uma tabelação de preços, combinam entre si os preços, já que é do mesmo ramo. Quando é do mesmo ramo, empresas do mesmo ramo
para evitar a concorrência. Então, como o supermercado é do mesmo ramo, então eles tabelam os preços para evitarem a concorrência, certo? No caso aqui das pequenas cidades, aqui no interior de Pernambuco, temos a CDL, que é como se fosse uma espécie de cartel entre os supermercados, entre os comércios aqui, para tabelar os preços e assim evitar a concorrência entre eles. Então isso é um exemplo de cartel, certo? Por isso que às vezes a gente vai no supermercado, o preço do alimento, do quilo de feijão, do arroz, de qualquer alimento ou qualquer coisa que você for comprar no supermercado, praticamente são iguais, né? A diferença às vezes só de centavos, 10 centavos, 50 centavos, às vezes a diferença aí de um produto entre um supermercado e outro, né? Mas praticamente se encaixa aí na mesma tabelação de preço, ok? O truste é a fusão de várias empresas, assim do mesmo ramo também, certo? Onde o proprietário torna-se sócio de uma única e grande empresa. Eu vou citar o exemplo aqui de fusão entre duas empresas. Exemplo, a Sadia, que é uma empresa multinacional aqui no Brasil, e a Perdigão, também uma empresa multinacional aqui no Brasil. Então, elas são do mesmo ramo alimentício, certo? Tanto a Sadia como a Perdigão, são empresas aí de frios, no ramo de frios. Então elas se uniram, houve a fusão para se tornar uma única e grande empresa hoje, que é a chamada empresa Brasil Food, certo? É a união de Sadia e Perdigão. Então se tornou uma grande empresa e os sócios, os proprietários das empresas tornaram-se sócios, né? O dono da Sadia com o dono da Perdigão. Então, quando isso acontece entre as empresas, né, de mesmo ramos, os donos tornam-se sócios para formar uma única e grande empresa, é chamado de truste, certo? E por fim, holding. Holdings são grandes empresários que montam suas próprias indústrias, ou seja, montam suas próprias empresas e passam a comprar ações e investir em bolsa de valores. Então, isso aí é um exemplo de holding, certo? Vamos ver agora um pouco sobre a questão do desemprego global. Há dois tipos de desemprego, o chamado desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Esse primeiro, desemprego global estrutural, tem a ver com o uso da tecnologia na produção, né? O uso da tecnologia na produção industrial, exemplo, robôs, o uso da internet, compras online, né? Tudo isso tira o emprego das pessoas. Antigamente, quando não tinha a robotização ainda, uma empresa tinha vários funcionários empregados. Hoje, com a robotização, né, vamos supor uma fábrica de automóveis, com a robotização, uma pessoa só controla o robô, opera lá o robô, né? E o robô faz todo o processo de fabricação lá do automóvel, certo? Com isso, tirou o emprego de várias pessoas, certo? A mesma coisa, o uso da internet hoje. Tudo é à base de internet, isso tirou o emprego das pessoas. Compras online, né? Muita gente hoje acabam fazendo compras online porque encontram preços mais baratos em relação ao comércio da sua cidade, certo? E essas compras online acabam tirando também o emprego das pessoas, né? Muitos que têm pequenos comércios assim acabam deixando de faturar por conta das compras online. Então isso faz parte do desemprego global estrutural, certo? E o conjuntural tem a ver com as crises econômicas internas e externas com relação ao país. Geralmente, quando um país entra em crise, né, interna ou uma crise externa, acaba afetando na questão do emprego, né? Muitas pessoas acabam ficando desempregadas. Ok, gente? Então, essa foi um pouco aí da nossa aula de hoje.
sobre a economia global, eu vou passar uma atividade sobre esse assunto aí, ok, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula.